Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês, como sempre, mais uma análise ao vivo de um ativo que nós entramos juntos aí nos últimos dias nas notificações lucrativas, que é a TRB. Nós estamos indo buscar aí um pouco mais de 35% de lucro nesse trade e agora você vai entender aqui detalhadamente o racional por trás dessa operação que nos fez entrar nos posicionando aí em busca de todo esse lucro, um pouco mais de 35% aí nos próximos dias, seguindo as maiores probabilidades para os próximos movimentos desse ativo. Então vamos lá, vamos entender o que nós enxergamos aqui no gráfico para chegarmos a essas conclusões. Então vamos aqui a partir do gráfico mensal para a gente contextualizar muito, de forma muito abrangente, muito assertiva, como anda o preço desse ativo aqui. Então vamos lá. Gráfico mensal, temos uma clara tendência de baixa que rompemos o fundo anterior, tivemos uma certa continuação, porém começando a frear agora logo acima desse principal suporte, que é do fundo, do menor fundo de todos aqui, então freando na região de suporte já dessa região aqui, ordens de compra são posicionadas para defender essa região, então ao chegar aqui próximo dessa região de suporte, essa área sitiada por touros, o preço começa a dar sinais de rejeição. Um outro grande padrão importante que nós enxergamos aqui é a perda, aqui a perda de volume, a perda gradativa de volume conforme o preço vai se aproximando dessa região de suporte. Então, isso nos diz que o mercado está cada vez mais desinteressado em operar esse ativo conforme ele vai chegando nessa última e mais importante região de suporte. Então, isso nos faz dar uma olhada nos gráficos menores para saber como o preço vem se comportando aqui dentro, que até agora é um inside bars aqui no gráfico mensal. Então, ao dar zoom aqui nesse gráfico, para vermos os detalhes do gráfico semanal, para entender o que está acontecendo aqui dentro, nós vamos procurar por fragilidades nessa pernada de baixa, que lá no gráfico semanal já vai mostrar para nós em detalhes uma tendência, então nós vamos querer procurar sinais de fragilidade dessa tendência no gráfico semanal para nos trazer indícios de que os ursos já estão fragilizados para atacar essa importante região de suporte, que vão ter muitas ordens de compra aqui, o que denota que os ursos precisariam de força, de saúde na sua tendência do gráfico semanal para conseguir romper essa região. Então, a maior probabilidade dos ursos não romperem à medida em que nós vermos sinais de fragilidade nos gráficos menores se torna muito grande. Então, com isso, torna o ambiente cada vez mais suscetível ao ataque de touros e aonde a gente procura a nossa posição para já estar aqui de camarote quando essa manada de touros entrar carregando esse preço, jogando esse preço para cima aí, buscando por um topo descendente à medida em que esse fundo for confirmado. Aqui um topo descendente com relação ao anterior e a gente vai estar aqui dentro surfando essa onda e botando aí cerca de 35% de lucro no bolso. Então vamos dar uma olhada no gráfico semanal, procurar por esses detalhes. Então aqui veja se vemos sinais de fragilidade, obviamente. Então aqui temos aquela tendência de baixa em detalhes que prevemos lá através do gráfico mensal. Então aqui agora um topo descendente da tendência e aí a tendência fracassou. No rompimento do último fundo, os ursos não conseguiram dar continuidade nessa tendência, até porque aqui tem muitas ordens de compra posicionadas e os ursos já vêm carregando muito tempo essa tendência, então sem força para dar continuidade a partir daqui. E aqui já vemos os touros atuando no preço, levando então para essa região de resistência das médias móveis e também combinado com a resistência do topo anterior. Então, ao vencerem essa região de resistência, provavelmente touros vão enfrentar um pouco mais, virão abaixo para um topo descendente com maior probabilidade, porque isso levanta cada vez mais ordens de compra para cima, para perto da região
de confronto para dar força o suficiente para os touros romperem isso daqui para cima, invertendo a tendência desse gráfico semanal e aí confirmando a prerrogativa, a premissa maior de estabelecer isso daqui como um fundo lá do gráfico mensal. Então, tendo visto isso, vamos dar uma olhada no gráfico diário só para ter certeza de que isso que estamos vendo é de fato o que podemos esperar. Então vamos lá para o gráfico diário para ver aqui mais detalhes sobre esses últimos movimentos. Então veja que os gráficos menores sempre trabalhando para ativar essas premissas maiores. Então veja, as informações convergem, as informações precisam convergir. Então aqui, ursos atacaram nessa tentativa de inversão de touros, vieram, formaram um fundo ascendente próximo do anterior com força suficiente para inverter novamente, jogando o preço para baixo e derrubando o preço. Então aqui nessa região de suporte, que é onde já estamos próximos daquela zona importantíssima de suporte, touros entraram atacando e aí agora entramos num padrão de equilíbrio. Isso daqui denota que, imagina, tem um exército de ursos aqui, um exército de touros aqui. É aquele momento que um para, olha para o outro, mede forças, enquanto o preço fica lateralizando até um dos lados tomar iniciativa. Nesse momento, touros tomaram a iniciativa, o que daqui podemos ver que ao enfrentarmos essa região de resistência, que tem aquelas médias móveis no gráfico semanal, ao enfrentarmos essa região onde o exército dos ursos se encontra, touros vão chegar próximo do fronte de batalha, a maior probabilidade é que retornem, usando as médias móveis aqui do diário agora como base de suporte, formar um fundo ascendente, o que vai levantar as ordens de compra para essa posição, e aí vai dar mais força para os ursos entrarem aqui no campo de batalha, carregando o preço para cima, e aí validando toda a premissa maior que nós estamos conjecturando para esse trade, que pode muito provavelmente nos levar em busca dos nossos alvos de venda com lucro, nos levando até um pouco mais de 35% de lucro, colocando dinheiro no nosso bolso. Então, você que assina as nossas notificações lucrativas, você já recebeu essa ordem de compra no seu telefone. Estamos então posicionados aqui juntos e agora entendendo o racional por trás dessa operação e também fazendo com que você aprenda com isso. Então aqui a gente ganha dinheiro e estuda ao mesmo tempo. É dessa forma que se aprende a fazer trade. É vivendo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Mais uma análise aí. Valeu!